Nós estamos em live já, só aguardar um pouquinho o pessoal aparecer, a gente já começa. Tá bom. Então, beleza, já que temos algumas pessoinhas, vamos dar início à nossa live. Hoje o tema da live é residência em terapia intensiva. Temos aqui como nosso convidado o Henrique Salomão. Vou te passar a palavra agora para você se apresentar para o pessoal, tá bom? Uhum. Fique à vontade. Tá. Meu nome é Henrique Salomão, eu sou residente em enfermagem em terapia intensiva ainda, né? Eu concluo agora em dezembro, mais ou menos, no finalzinho do ano. É, a minha caminhada na enfermagem começou como técnico de enfermagem em 2011, depois eu passei na ESCS, e aí da ESCS saí direto para a residência. E aí estou me concluindo agora na residência em terapia intensiva. E basicamente, assim, bem resumidamente, essa foi minha caminhada na enfermagem até chegar na terapia intensiva. É interessante tu começar já como técnico de enfermagem, tu acaba adquirindo já uma experiência prévia para atuação. É, Eu gostaria de perguntar para você agora como é a residência de terapia intensiva. Pedir para você explicar um pouquinho para a gente. bom, assim, a residência em terapia intensiva, ela acontece dentro do contexto do SUS, né? Então, assim, os hospitais, os cenários em que a gente atua são hospitais do SUS. Nós temos, ela é de 2 anos, então, assim, é o mesmo padrão das residências que foram dadas as outras entrevistas, as outras lives, né? Então, são 2 anos, 60 horas semanais, existe a carga horária teórica semanal ali de 6 a 12 horas, pelo menos, o restante é prática. No meu molde de residência, são 50 horas semanais práticas e 6 horas teóricas, né? Essa é a nossa semana padrão, digamos assim. Então, a gente atua dentro dos hospitais do SUS. Só que a residência em terapia intensiva, ela proporciona ao residente atuar em diferentes tipos de UTI, porque nem toda UTI, ela é igual, né? Então, a gente tem, primeiro, os hospitais têm o próprio perfil de UTI. Então, o perfil de UTI do Hospital do Paranoá, por exemplo, é totalmente diferente do perfil de UTI do Hospital de Santa Maria, né? O Paranoá tem tipos de serviços específicos, como, por exemplo, lesionados medulares, e o Hospital de Santa Maria tem mais uma característica de pacientes mais crônicos. Então, assim, a residência dá essa possibilidade, tanto no R1 quanto no R2, principalmente no R2, onde a gente passa a maior parte do tempo dentro do hospital de base. E dentro do hospital de base, a gama de tipos de UTI é bem maior. Então, a gente tem uma UTI pediátrica, a gente tem a UTI coronariana, a gente tem uma UTI neurocirúrgica, neurotrauma, a gente tem UTI geral, a gente tem a questão da hemodinâmica. Então, assim, o residente em terapia intensiva, ele tem essa oportunidade de transitar entre diferentes tipos de UTI. Além dos cenários obrigatórios que a gente tem que passar, que são esses, a residência em terapia intensiva também dá a oportunidade de você rodar, né, em cenários independentes e optativos. Então, por exemplo, existe o cenário de hemodiálise no HRT. Não é um cenário especificamente de terapia intensiva, mas é muito importante, assim como foi falado na live da colega de nefrologia, é muito importante que o enfermeiro que atua dentro da UTI, ele tem que entender sobre, minimamente, hemodiálise, porque o paciente dentro da UTI, ele vai fazer hemodiálise, né? Então, a residência em terapia intensiva, ela está estruturada também dentro do programa dela, é, garantindo essa oportunidade do residente rodar e a necessidade dele rodar no cenário de hemodiálise no HRT, que é a referência para a gente. E, como cenário optativo, a gente tem um mês para escolher uma instituição, qualquer lugar que a gente queira rodar por um mês, desde que previamente acordado junto com a coordenação e feitos os trâmites legais de documentação, você pode escolher qualquer hospital, qualquer lugar, desde que haja essa documentação bem acordada,
para você ficar um mês nesse local. Pode ser uma UTI neonatal, pode ser um hospital particular, pode ser uma clínica, pode ser qualquer área. É uma oportunidade que a residência de terapia intensiva, ela também oferece. Ah, interessante. Surgiu já até uma pergunta no chat. Normalmente a gente deixa para fazer as perguntas mais à frente, mas como essa é mais específica para o que você acabou de dizer, o Jackson Teixeira perguntou como é esse molde teórico que você falou logo no início. Bom, assim, como a residência é feita aqui no Distrito Federal, a residência da Secretaria de Saúde, a instituição de educação, ela é a ESCS, então, assim, a gente traz o máximo possível da metodologia ativa para dentro dos moldes dos eixos teóricos, né? Então, a gente tem dois eixos, a gente tem o eixo prático e a gente tem o eixo teórico. Esse eixo teórico, ele é dividido em dois sub-eixos, digamos assim. Como a residência é uma residência multiprofissional, gente, então, por exemplo, na minha equipe, a gente tem farmacêutico, a gente tem nutricionista, fisioterapeuta, a gente tem outros profissionais, psicólogo, odontólogo, e outros. Então, existe o eixo transversal, que é o eixo onde todos os profissionais têm essas aulas teóricas, a gente tem esses encontros, ou tinha, né, antes da pandemia, a gente tinha, agora está sendo online, e a gente tem o eixo teórico específico, e eles são intercalados. Então, por exemplo, dessa semana a gente tem eixo específico, na semana que vem a gente tem eixo transversal, e é uma tarde, 6 horas, né? Então, existem temas, existe um cronograma de temas abordados, cada residente fica responsável, junto com o preceptor, de trazer esse tema, expor esse tema para o grupo. Então, por exemplo, na dinâmica tutorial, a gente tem um coordenador e, na ESCS, né? A gente tem um coordenador e a gente tem o secretário. Semanalmente, na residência, a gente não tem esse esquema de dinâmica tutorial. É uma aula expositiva, mas é o residente responsável por aquele tema que expõe o assunto, entendeu? Então, a gente faz o Meet, né, agora, por conta da pandemia, e traz esse assunto para debater entre o grupo. E, no final, a gente tem uma discussão acerca do tema para tirar dúvidas. E, assim, da mesma forma, acontece no eixo transversal, que é com todas as profissões. Existem assuntos de terapia intensiva que são comuns de todas as profissões. E aí, nesse eixo, a gente trata disso, tanto metodologia científica, quanto questões assistenciais, e por aí vai. Ah, maneiro. Eu acho que ficou bem respondida a pergunta do Jackson. Aproveitando que você tocou no assunto, a questão da pandemia, como foi que essa fase que a gente está passando impactou na sua atuação na terapia intensiva? David, assim, eu vou ser bem sincero, a princípio, eu me preocupei muito, porque o residente, de maneira geral, ele já é muito cobrado fisicamente, psicologicamente, e ele precisa também devolver cientificamente, isso em prática, em técnica, a gente precisa mostrar o nosso trabalho, né? Quando veio a pandemia, eu fui um dos primeiros a questionar a proteção do residente no grupo do WhatsApp, digamos assim, do meu grupo de residentes. Assim, eu cheguei para a coordenadora do programa e falei: olha, é necessário que haja algum tipo de proteção do residente, a gente precisa ter o um mínimo de garantia, porque são 60 horas, David. A gente não fica em regime de 12 por 36, de 44 horas semanais. O que significa? Quanto maior o tempo de exposição ao vírus, maior a probabilidade de você adquiri-lo e maior a carga viral que você vai adquirir. E a gente sabe que a gravidade da doença da Covid-19 também está relacionada com a quantidade de carga viral. Então, assim, um residente de 60 horas ou 54 horas prática dentro do cenário de UTI, um ambiente extremamente aerosolizado, né, falando a respeito da transmissão do vírus, a probabilidade desse residente adoecer e evoluir para a forma grave era muito grande. Então, a princípio, eu me posicionei contra a presença do residente dentro da UTI enquanto a gente estivesse naquele momento de crise. Só que foi passando 1 ou 2 semanas, eu entendi que, para além da residência, existe também um compromisso pessoal e profissional. Antes de ser residente, eu sou um enfermeiro formado, né? Antes de ser residente, eu fiz um juramento de assistência à saúde integral. Então, assim, depois eu chamei a minha coordenadora para uma conversa e falei: olha, a princípio eu me posicionei contra, mas devido à situação caótica que se encontra, eu me coloco à disposição para atuar dentro das UTIs, e não somente de qualquer UTI, mas da UTI COVID, que foi instituída dentro do hospital de base, e assim aconteceu. Então, assim, exigiu muito? Exigiu.
exigiu psicologicamente, emocionalmente. Os óbitos que aconteciam dentro da UTI do coronavírus eram óbitos que fugiam muito ao padrão do que a gente acompanha naturalmente nos cenários, né? É algo que cobrou muito da gente. Então, assim, foi pesado, ainda está sendo pesado, a gente ainda está vivendo os momentos finais dessa tensão e aí na expectativa de uma segunda onda, né? Então, assim, foi uma experiência boa do ponto de vista profissional, de você ter vivido aquela complexidade da pandemia, só que exige muito repertório de saúde mental, entendeu? Você precisa estar bem alinhado, assim, com a sua saúde mental para você passar bem. Pegando já nessa questão da saúde mental, os residentes eles receberam algum tipo de apoio psicológico, acompanhamento com psicólogo, psiquiatra durante esse período de pandemia? Bom, a coordenadora do nosso programa, ela é psicóloga, né? E ela é uma pessoa que se coloca muito aberta para as demandas pessoais, não que ela faça atendimento clínico de todos os residentes, não se trata disso. Mas por ela ter know-how na área, né? Então, veja bem, a gente tem um programa de terapia intensiva multiprofissional, onde tem todas essas profissões, onde a coordenadora desse programa, a pensadora desse programa, ela é uma psicóloga. Então, ela é uma pessoa muito acessível do ponto de vista, se você estiver passando por uma situação de sofrimento mental, psicológico, emocional, como eu passei, é possível que você procure e converse, né? O hospital de base, especificamente falando sobre a pandemia, junto com a residência, ofereceu uma estrutura de acompanhamento psicológico durante a pandemia. Existia uma profissional que ficava numa sala, uma psicóloga que ficava numa sala, e ela ficava disponível para aqueles profissionais que acham necessário agendar uma conversa, uma consulta, né? Eu não sei como isso ficou para os outros profissionais residentes fora da UTI do coronavírus. Eu sei que, para mim, que estava inserido dentro da UTI do coronavírus, aconteceu dessa forma. Eu pude, em algum momento, conversar com essa psicóloga para falar sobre pressão, do que estava acontecendo dentro da UTI. Foi uma conversa pontual, não foi necessário seguir com terapia ou coisas do tipo, mas existe essa abertura, sabe, David, assim, de você chegar na coordenação e você conversar e falar, olha, eu não estou bem, eu estou me sentindo sobrecarregado, vai ser dado algum tipo de saída dentro do escopo da legislação da residência, vai ser dado alguma saída, se vai ser um afastamento, se você vai fazer um acompanhamento, vai ficar afastado pelo INSS, eu não sei, mas assim, a coordenação está disposta a olhar para isso. Ainda é uma debilidade. Não posso dizer que está tudo bem, né? A gente precisa caminhar muito em relação a isso. Mas é possível você receber algum tipo de apoio, sim, e orientação também. Não, eu achei interessante porque é uma questão que eu acredito que realmente ele deve atingir os outros residentes de outras áreas. Só que é uma coisa que eu não pensei, por exemplo, nas lives que eu estava mediando, eu não pensei em questionar isso. E realmente, eu perguntei mais assim porque recentemente eu li sobre um alto índice de síndrome de burnout nos profissionais de saúde, principalmente nesse período de pandemia. Aí, como você questionou, falou a respeito da saúde mental, aí que bom que David, pelo menos está tendo algum suporte, mesmo que mínimo, né? é melhor do que nada. Porém, a gente ainda precisa melhorar. Eu tive problema durante a residência de depressão, eu tive que ficar afastado durante um longo período, eu me afastei por 9 meses na residência. Então, assim, foi praticamente um ano afastado, por quê? Porque eu estava em sofrimento extremo, assim, muito. E mudou muito a minha personalidade dentro da UTI, mudou a minha forma de me ver como enfermeiro. Então, eu entendi que eu precisava me afastar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sabe? Então, assim, um conselho antes de falar sobre como estudar, quais são os problemas da residência, eu quero deixar bem claro, cara. Ninguém aqui está batendo uma aposta com quem está do lado. Você não está batendo uma aposta com seu colega de classe na ES, você não está batendo uma aposta com seus colegas residentes, você não está batendo uma aposta sequer consigo mesmo. Não existe uma corrida. Por quê? Porque quando a pessoa adoece e ela pensa assim, cara, eu vou me afastar, mas depois eu vou ter que pagar esse tempo que eu vou ficar afastado. Né? É perda de tempo. Não é perda de tempo. Perda de tempo é você permanecer doente dentro de uma residência e você se formar e você sair doente. Você vai entrar no mercado de trabalho doente. Em algum momento você vai ter que se afastar. Então, a possibilidade,
como é que eu posso dizer assim, a condição de você se afastar da assistência durante a UTI é algo que deve ser levado em conta. Sofreu, se afasta, porque isso vai fazer mal para você e para os pacientes e para o seu relacionamento em equipe. É basicamente respeitar o próprio limite, né? Que é uma coisa que até quem ainda não entrou na parte profissional, ainda está em faculdade, Sim. peca muito. Eu sou uma pessoa que, por questões de autocobrança, me encontro em momentos onde eu me saturo com as demandas e ainda assim continuo. E realmente é bem complicado. Quando a saúde mental começa a se abalar, Quando você se pesa em tudo. leva, quando você se leva ao seu limite, você vai também colher os frutos disso, sabe, David? Eu não vou mentir, não. Você vai se levando ao seu limite, você vai ali estudando mais do que você acha que consegue, se doando mais do que você vai sofrer, vai haver esse débito de saúde mental. Vai vir um resultado, e o resultado ele é compatível à sua entrega. Não tem outro resultado que não seja o real em relação àquilo que você se entregou. Só que às vezes não vale a pena. Entendeu? Às vezes não vale a pena. Às vezes você olha ao seu redor e fala, cara, eu vou adoecer e só eu vou poder me afastar para poder curar a mim mesmo. Ninguém vai poder fazer isso por mim. Então eu vou ter que fazer isso. E eu fiz, foi a melhor coisa que eu fiz, por isso que eu estou me formando agora em dezembro, era para me formar em março. Eu vou me formar agora em dezembro, mas eu não me arrependo de nenhum dia de atestado e afastamento que eu tive. Eu não estou batendo aposta com ninguém. Eu preciso saber como é que eu estou comigo mesmo, entendeu? Eu preciso estar bem para poder seguir a minha caminhada. E graças a Deus está tudo bem. Só por conta desse início, a conversa já está sendo extremamente positiva para mim. Espero que também esteja sendo positiva para quem está assistindo aqui a gente. Vou aproveitar a pergunta do Daniel, que vai encaixar com uma coisa que eu já ia perguntar. Ele me mandou o seguinte: você se formou e logo iniciou a residência. Você sentiu que a ESCS deixou totalmente preparado para a prática na UTI? Ainda adiciona a questão do fato da ESC ser metodologia ativa e tudo mais. O que você diz pra gente aí? Pergunta capciosa, assim, eu vou falar o que eu penso. Eu acho, né, existem duas questões nessa pergunta. A primeira é, eu já entrei na ESCS, eu passei no vestibular querendo UTI. Então, durante todos os módulos, durante todo o momento, eu estava pensando assim, eu vou estudar para conseguir tirar satisfatório no EAC, só que antes do acadêmico Henrique, existe um enfermeiro que está fazendo um investimento pessoal para ser um intensivista. Então, eu gostava de me aprofundar muito nas coisas. Era até algo que gerou um problema de relacionamento com a minha turma, assim, com algumas pessoas, porque eu não tinha calma, eu não tinha muita calma em me aprofundar nos assuntos. Então, eu ia muito fundo em tudo, eu queria, né, e isso, assim, não era legal, porque dava a impressão de que eu estava querendo ser melhor que os outros, que eu falava demais, não sei o que, não sei o que. E, assim, era a minha caminhada. Eu sabia que para eu ser o intensivista que eu sou hoje, eu precisava começar um investimento dentro da faculdade. Então, respondendo a pergunta, se a ESCS me deu recurso para ser um enfermeiro intensivista, deu na medida em que eu aproveitei o que estava sendo dado. Entendeu? Então, assim, é um módulo da primeira série que não dá para você se aprofundar. Eu me aprofundava em casa, sacou? Na dinâmica tutorial você vai ter que responder aqueles objetivos. Então, tô lá, objetivo tal, tal, tal. Mas, para mim, eu me aprofundava. Eu comprei o Guyton, juntei dinheiro e comprei o Guyton porque eu precisava me aprofundar. Eu comprei o Leninger porque eu sou apaixonado por bioquímica, eu precisava entender melhor a bioquímica. Eu comprei o livro e eu tenho aqui em casa. Então, assim, nos momentos em que eu não estava fazendo nada, era papirada de livro que eu estava. Em Python, em Lenig e outros livros em PDF. O outro lado da pergunta que eu vou falar, que eu falei que eu vou falar, é que eu acho que a ESCS, enquanto instituição, ela foca muito na atenção primária. Isso não é errado, isso não é ruim. Eu não discordo que a atenção primária seja importante. Existe um pensamento dentro da ESCS de que, à medida em que você dá muito foco na complexidade do paciente, você foge da proposta inicial da instituição, que é formar um enfermeiro generalista. Então, assim, quando você se aprofunda muito em emergência, a justificativa dos outros tutores é, calma, o curso da ESS não é um curso de especialização em emergência, não é um curso de especialização em obstetrícia ou em terapia intensiva. Então, eu acho que a instituição, ela bota muito pé no freio em relação ao estudante se aprofundar nessas áreas mais complexas, entendeu? Em contrapartida, quanto mais você quiser se aprofundar em atenção primária, a ESS vai estar lá para te ajudar.
Então, aquele enfermeiro que faz a residência em atenção primária ou concurso público para atenção primária, ele vai performar melhor no posto de saúde do que o enfermeiro que quis performar na UTI, entendeu? Então, assim, respondendo à pergunta, eu acho que a ESCS pode melhorar, sim, no que oferece em relação à prática em ambiente crítico. Pronto-socorro, pode se aprofundar melhor, em rodar em UTI, eu não tive a oportunidade de rodar em UTI, existe as PCS, né, mas é muito pouco tempo, entendeu? Então, eu acho assim, a gente tem potencial para sair com um know-how muito maior sobre paciente crítico da ESC, mas a gente está sabendo muito sobre atenção primária, e a atenção primária nem sempre é o interesse de todo mundo, entendeu? Então, acho que dá para dar uma melhorada, assim, um conselho para a ESC é dar uma turbinada nessa questão dos pacientes mais críticos, assim, não só em PCE, mas no próprio HPE também, nas DTs. Não, é interessante, é até uma coisa. Ah, já peço desculpa por conta do cachorro, gente, que é complicado. Tá tudo bem. Mas é interessante esse ponto de vista. É uma coisa assim, eu também me interesso bastante pela terapia intensiva, é uma coisa que desde quando eu comecei a pensar entrar para a enfermagem, eu já comecei a cogitar. Sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Até sobre isso, que você acha, assim, que deveria... tem como ponto essencial para uma pessoa que tem vontade de ir para a residência em terapia intensiva, para se especializar nessa área? O que você acha, assim, que tem que ser um ponto-chave para essa pessoa? A resposta para essa pergunta muda todo dia, David. Assim, hoje eu tenho a seguinte concepção, tá? Depois de ter passado alguns anos aí dentro de UTI. Existem características mínimas psicológicas, técnicas e científicas. Eu penso assim, existem 3 domínios em que um enfermeiro intensivista ele tem que, no mínimo, ele tem que estar caminhando para dominar. O psicológico, porque na UTI você vai ser sobrecarregado. Ponto. A UTI não é um ambiente de descanso. Não é um ambiente que você vai pensando assim, vou ficar com algum paciente aqui, outro ali, mais de boa e tal, e aí quando acontece intercorrência, você fica cansado, porque não dá para você ser impaciente. Você está indo para um ambiente, um cenário complicado. Então, assim, você tem que ter ciência de que você vai ser resolvedor de problema, cara. Você vai receber o plantão da noite, você vai ter problema para resolver. E você vai passar problemas para o plantão da noite. Então, esteja em paz em relação a isso. Agora, assim, é uma coisa que não tem como negociar. O enfermeiro em terapia intensiva, ele tem que ser um cara que tem que ter um perfil de liderança de equipe. Ele tem que saber resolver conflitos. Ele tem que saber lidar com o ser humano. Do técnico de enfermagem, ao pessoal do gerenciamento de resíduos, né, que é o pessoal da limpeza, ao médico, que socialmente é estabelecida essa hierarquia dentro da UTI, tudo se torna uma linha só e você tem que ir. O enfermeiro, ele é o líder daquela equipe dentro da UTI. Se tem fonoaudiólogo dentro da UTI, se tem médico, se tem paciente, se tem fisioterapeuta, o enfermeiro, ele é o centro que une e dá o ritmo para a UTI. Então, você tem que ter ciência de que você vai ser a voz ativa dentro da UTI. Se vai ter admissão, é você que permite essa admissão, porque precisa ter um leito preparado, precisa ter técnico para receber. Então, você precisa ter essa noção de liderança. Conhecimento científico, cara, é algo que, assim, a gente não precisa nem falar, né? Vai ter médico que vai solicitar condutas bizarras, e você vai ter que debater numa boa, você vai ter que chegar e falar, olha, nível de evidência não é tão bom, essa abordagem não é a melhor, será que a gente não pode fazer diferente? Porque quando você se torna um enfermeiro tarefeiro, aí você prejudica a enfermagem e o paciente, entendeu? E você se mete em roubada. Então você precisa dominar aspectos psicológicos, emocionais, de chegar e falar bem assim, estou entrando na UTI para resolver problema e vou sair cansado. Ponto. Esse é o meu trabalho. Eu quis isso. Segundo ponto, eu preciso saber gerenciar conflitos, eu preciso saber lidar com pessoas dentro desse ambiente, porque o ritmo do plantão vai ser dado pelo ritmo do enfermeiro. Não é o médico que dá o ritmo do plantão, não é o técnico que dá o ritmo do plantão, muito menos a fisioterapia dentro da UTI, que é uma profissão muito presente. É o enfermeiro, entendeu? E você precisa ter essa característica de liderança e aprofundamento do conhecimento científico. É inegociável isso, não tem como não ter atualização.
ainda dentro desse assunto, assim como você falou, quem toma a frente é a enfermagem. Como aí tem aquela questão, né? Tipo, medicina, enfermagem, em alguns momentos não se batem, não são todos os profissionais que têm um respeito mútuo pela profissão, não só tipo por ser uma profissão de saúde, mas porque está ali para cuidar do paciente, não para cuidar do um ego pessoal. Como é essa interação entre, por exemplo, a medicina e a enfermagem nesse sentido, onde a enfermagem tem uma atuação muito presente dentro da... Sim. David, assim, hoje é outra pergunta que várias vezes ao longo da nossa caminhada a gente vai mudando a resposta, né? Hoje eu estou nessa resposta aqui que não é definitiva, mas eu entendo o seguinte: a enfermagem é uma profissão muito nova, é uma profissão muito recente. Eu acho que existem alguns profissionais que estão saindo da faculdade com a expectativa de viver dentro da realidade da enfermagem, viver a realidade que a medicina vive. São momentos históricos diferentes. A medicina é uma profissão milenar. A construção histórica, a credibilidade na profissão, ela vem sendo construída ao longo do tempo. O que eu entendo enquanto enfermeiro, tá? Eu entendo que eu não sou aquele, na linha do tempo da enfermagem, não sou aquele que vai colher os frutos da credibilidade social da enfermagem. Eu entendo que eu estou aqui hoje para construir essa credibilidade, entendeu? Então, assim, eu tenho que entender que eu sou aquele cara, eu estou construindo a identidade da enfermagem dentro da sociedade. Isso significa que eu vou desistir de lutar pelas conquistas? Não, muito pelo contrário. Isso significa que o meu foco é na luta por conquista, e não por usufruir os benefícios. Então, assim, a gente ainda é muito pequeno no sentido de construção de credibilidade social. E a gente é quem manda, digamos assim, né? Porque o enfermeiro e o técnico de enfermagem é quem fica mais tempo com o paciente. Só que, a partir do momento que a gente entender que a gente está aqui para construir e não para usufruir, eu acho que a gente vai ter resultados melhores. Agora, sobre o relacionamento com o médico, eu acho que a principal característica que diminui esses conflitos de ego é você dominar conhecimento científico e conhecimento técnico, principalmente de nível de evidência. Porque quando você vai conversar com o médico e debater uma conduta, você terceiriza a responsabilidade. A responsabilidade é da referência, a responsabilidade não é minha, doutor. A gente até chama de doutor para ficar numa boa, para não entrar na questão do ego. Porque o certo é você chamar o cara pelo nome, entendeu? Chegar e falar assim, ó, João, fulano, acontece isso, isso e isso, não é correto, de acordo com o protocolo tal, o nível de evidência não corresponde. Não seria melhor a gente tomar uma decisão diferente? Porque aí você tira de você a responsabilidade de estar debatendo aquilo. Agora, quando você não domina, assim, se você simplesmente discorda, vira uma discussão pessoal. Aí, quando vira discussão pessoal, vem o peso do ego, vem o peso da profissão, aí vira uma bagunça, entendeu? Então, assim, se alimente de referência bibliográfica, se alimente de material científico e se atualize, porque quando você chegar para debater, seja com quem quer que seja, a responsabilidade sobre aquela conduta não é sua, é da referência. Ah, eu não concordo com você. Não, não sou eu. É o que está dizendo aqui é a referência ao protocolo, entendeu? Então, você terceiriza a responsabilidade e foge desse conflito pessoal. Minha sugestão é essa, assim, funciona muito bem. Eu acho que é uma resposta sim, interessante e que ela não está restrita à residência de terapia intensiva. Acho que é uma coisa que engloba toda a área da saúde, onde tem essa interação medicina e enfermagem. Exatamente. Não, bem, Exatamente. muito interessante. Vou passar agora para mais uma pergunta, a pergunta do Jackson Teixeira. Não sei se estou pronunciando o nome corretamente, peço até desculpa caso não esteja. Então, vocês têm um hospital fixo ou sempre fica rodando? Sobre aquela pergunta bem no comecinho que você tinha, sobre o que você falou bem no comecinho da entrevista da gente. Bom, funciona da seguinte forma: o nosso R1, a gente tem alguns hospitais que a gente roda, que a gente pode optar. Por meio de sorteio, você divide, vocês, por exemplo, são, sei lá, 8 enfermeiros, né? São, sei lá, 4 hospitais. A gente roda atualmente Santa Maria, Paranoá, Ceilândia, Taguatinga, Hospital de Base. Só que o hospital de base é só no R2, tá? O nosso R2 inteiro é no hospital de base, aí sim a gente fica fixo. Mas o R1, a gente roda nesses hospitais. Então, a gente tem essa possibilidade de rodar nessas UTIs, né? Então, no R1 a gente roda entre os hospitais, pelo menos 2 hospitais por ano a gente faz. E no R2, a gente fica fixo na UTI do hospital de base, nas UTIs do hospital de base, porque são várias, né?
Aí, dentro do hospital de base, a gente roda dentro dessas UTIs e o HMIB. A gente tem a oportunidade também de rodar na UTI do HMIB, a UTI pediátrica lá, materna. Eu não sei, porque eu ainda não rodei lá. Mas é uma UTI que tem no HMIB e a gente tem a oportunidade de rodar lá. Não é muito minha área, assim, essa coisa de saúde da mulher e da criança não é muito minha afinidade, mas tem a possibilidade de rodar lá também. Muito interessante. Espero que tenha respondido a dúvida do Jefferson Também. aí. Mais uma pergunta, agora a pergunta do Alan Willis. Maravilhoso. Você acredita que existe você acredita que existe uma proximidade entre a residência da ESCS e a graduação da ESCS? Tem alguma proposta para isso? Uhum. Eu acho que não tem aproximação, não. Eu acho que existe um. Cara, como é engraçado isso, né? Porque é tudo ESCS, você sai da ESCS, da graduação para residência, e parece que tudo fica para trás, assim, da graduação, cara. Você vai se distanciando. Se você não se esforça para manter o vínculo com a graduação, né, com os tutores, com a instituição mesmo, vira um passado morto na sua vida, assim, se você não gere muito bem isso. Eu não acho isso legal, tá? Eu acho que, por ser ESCS, eu acho que a ESCS, enquanto instituição, eu digo a ESCS na graduação da enfermagem, podia fazer um esforço maior para gerar essa interação entre o graduando, o acadêmico e o residente. Eu acho que isso é muito bom, cara. É muito bom porque quem está dentro da graduação, eu sei porque eu vivi isso, é um mundo de incertezas. Você está ali estudando para tirar 10 no IAC, porque a nossa obrigação é tirar 10 no IAC. Você está ali em cima para estudar sem a garantia de nada, tá ligado? Tipo assim, a única garantia que eu vou ter é que eu vou fazer uma prova e eu não sei se no final eu vou me formar, e eu não sei que se depois que eu me formar eu vou trabalhar. A gente fica inseguro. E quando você tem essa relação com o residente, você vê que, cara, é possível, existe solução para a minha aflição. Eu vou me formar, existe a possibilidade de eu trabalhar, né? Porque a residência não é a única opção, é bem importante deixar isso bem claro. Ou eu vou passar na residência, né? Eu vou trabalhar, vou passar na residência. Então, eu acho que a ESC pode melhorar esse relacionamento entre o acadêmico e o residente, sim. Principalmente para aquele residente que é egresso da ESC, que já conhece todo o sistema, entendeu? Existem alguns tutores que convidam residentes para dar palestras, para poder falar sobre determinados assuntos em alguns eixos. Eu acho isso muito legal. Eu tive a oportunidade de participar 2 vezes. Acho que a primeira palestra que eu dei foi sobre exames laboratoriais, interpretação de exames laboratoriais em UTI, e a segunda palestra que eu dei na ESCS, para a terceira série, foi sobre interpretação de gasometria arterial. E foi muito bom aquele momento, sabe? Eu lembro que foi bom para mim, enquanto residente, de voltar na instituição e devolver isso. E foi legal para os acadêmicos que olharam o regresso e falaram assim, cara, a solução, entendeu? Para minha aflição. Eu acredito nisso, assim. Então, essa proposta acaba sendo até uma coisa que nós, estudantes, também temos assim um papel importante em estar cobrando, estar sugerindo da própria Isso. instituição que ela aumente essa Essa relação com o frequência, né, de residente. Muito residentes que interessante. voltam para poder dar palestra e tal. Eu acho isso legal. Isso Sim, aconteceu sim. comigo, David. Eu acho que eu estava na segunda série, quando um veterano meu, que é o Thiago Nunes, muito querido, inclusive, abraço, Thiago, ele passou para a residência, acho que foi pediatria. E aí ele voltou na ESES para poder dar uma aula sobre cuidados com a pele do bebê, velho. Tipo assim, um assunto extremamente delicado, específico, que a gente não vê muito em dinâmica tutorial e HPE. Quando eu vi esse tema, cuidados com a pele do recém-nascido, eu falei, cara, essa palestra vai ser legal. E aí eu vi ele dando a palestra enquanto residente e falei, cara, que legal, né? Tipo, o cara tava aqui esses dias sofrendo com EAC e portfólio, e agora ele tá lá na residência, tá tão aprofundado e tal, e hoje é um profissional de excelência. Então isso me motivou também. Não, vou puxar mais demanda lá para o pessoal do centro acadêmico para A dar uma rocha. incentivada para a gente fazer isso. A gente tem alguns comentários aqui, dando felicitações, do Lé Reis. Esse meu amigo Hit é muito bom, Ah, é bom demais. Leandro, Dá abraço, para amigo. dá para ver como ele gosta do que faz. Salomão, você é perfeito, do Alan Willis, do Daniel Para. Takagi, enfermeiro perfeito, inspiração para nós da ESCS. Andressa Ai. Lohana, eu amo Ah, essa Andressa sensatez. conseguiu. Conseguiu, graças a Deus. Te amo, amiga. O
E a Delia falando que você é o orgulho dela. E é isso, vou passar agora para mais umas perguntas. Agora a outra pergunta do Daniel. Durante a graduação, temos em mente que a residência é o único caminho a seguir depois de formados. O que você tem a dizer sobre isso? Você até já falou um pouquinho que não é o único caminho, mas passo a palavra para você novamente, tocar no assunto de Cara, novo. dentro da ESC, a gente tem umas manias doidas dentro da ESC, assim. Eu não sei o que acontece com o acadêmico da ESC, a gente precisa dar uma desconstruída em algumas coisas aí. Primeira coisa que a gente precisa desconstruir é esse ego de ESCs que a gente tem. Ah, porque é metodologia ativa, é porque eu tenho que tirar 10 no IAC e que eu acho que eu sei mais. Realmente, assim, o cara que é da ESC dentro da unidade de saúde, ele dá uma performada melhor, assim, né? Mas nem todos. Principalmente tecnicamente falando, assim. Semiotécnica, né? O raciocínio tá massa, para problematizar é uma beleza, mas na hora de tomar atitudes ali dentro da SAI, sabe? Para você fazer raciocínio clínico e crítico, dá uma picada. Então a gente precisa descer um pouco a bola, baixar um pouco a bola na S e botar um pouco mais o pé no chão. E junto disso entra esse assunto da residência, sabe? Ok, que a gente está aqui numa live tratando sobre residência, não é objetivo falar mal da residência. De longe, assim, tipo, não é esse o objetivo. Só que a gente precisa entender que a residência, primeiro, ela não é uma medalha que você coloca no seu jaleco de tipo, passei na residência. Você não é melhor do que ninguém porque você passou na residência, entendeu? E isso é algo que precisa ficar muito claro. E isso é algo que traz saúde mental. Por quê? Aquele cara que não passa na residência, ele pensa que ele é um bosta. A verdade é essa. Porra, não passei na residência, cara. 4 anos de ES jogado no lixo, eu estudei pra caramba, não sei nada. Não é verdade isso. Isso não é verdade. A residência é apenas uma opção para pós-graduação, para especialização. Essa não é a única opção de especialização de pós-graduação. Existem outros métodos para você se especializar em uma área. E não é demérito para ninguém você fazer outro tipo de modalidade de pós-graduação. E isso é algo que tem que ser dito de maneira muito honesta, David, sabe? Tipo, dentro da ES, a gente tem que ter paz para não olhar torto aquele cara que não passou na residência, sabe? E pós-graduação também não é o único caminho, seja residência ou qualquer outra modalidade. É absolutamente possível você sair da graduação e já cair no mercado de trabalho de cabeça, meu irmão, entendeu? E isso não é algo ruim, isso é algo muito bom. Existem instituições que preferem contratar um cara que saiu direto da faculdade, principalmente as instituições particulares, né, no caso dos hospitais grandes, porque eles têm protocolos institucionais muito específicos e quando você pega um cara que é recém-formado, ele está aberto a abraçar aquele protocolo, ele não vai chegar com manias de outra instituição. Então, assim, acalme o coração. Se não passar na residência, pega o seu currículo e distribui à torta direita. Entra no site vagas.com lá, deixa seu currículo lá no site também e espera acontecer, porque vai acontecer, entendeu? Então, tenha paz no coração. Não fica assim, ai meu Deus, a residência é o termômetro da competência do enfermeiro que eu sou. Não é, entendeu? Não é. Inclusive, a residência é muito puxada fisicamente, mas cognitivamente e no ponto de vista de raciocínio crítico e de entrega de estudo, a ESCS é 1000 vezes mais complicado do que a residência, entendeu? Então, assim, vai com calma, não sofre por conta disso, não. Não, eu arrisco até dizer que essa fala é o foco, perdão, é o foco que a gente está tentando trazer para essas lives. É justamente trazer esse tipo de conhecimento para quem está na faculdade ainda, que está preocupado em como vai ser o futuro dessa pessoa, como vai ser o É, nosso futuro. Então, eu acho importantíssimo, eu não acho que seria um caso de estar falando mal da residência numa live de residência, é trazer realmente uma visão realista e sensata a respeito do que a gente vai fazer no futuro. sim. Então, eu acho que foi uma fala muito, muito pertinente e o foco do que a gente está, da proposta que a gente está trazendo nessas lives, né, sobre residência. E junto com isso, David, entra também a questão de como se preparar para a prova, né? Que era uma coisa também que nas lives estava sendo muito falado, né? Quando eu foquei na residência e tudo mais, a gente tinha um grupo, né? Os melhores amigos, assim, que a gente andava junto. O grupo de HPE, você sabe o que eu tô falando? O grupo de HPE,
Era eu, Alan, a Bárbara não, a Bárbara era da terceira série. Era eu, Alan, a Andressa, a Karen e a Laura. E a gente era muito unido, cara. A gente saía do HPE, ia comer junto e ficava fazendo terapia entre a gente. Quando a gente decidiu estudar para residência, a gente não deu aquela surtada, não. Tipo assim, ai meu Deus, eu preciso engolir conteúdo. Não, a gente começou a responder prova, entendeu? Pega a prova, responde. A gente estudava muito junto. A gente fazia grupo de estudos. Então, às vezes, a gente se encontrava no prédio de um, na casa de outro, aqui em casa, a gente já se encontrou algumas vezes. E a gente foi responder prova, entendeu? Então, tipo assim, vai com calma, vai. Tenha ciência do que você precisa se aprofundar. Tipo, políticas públicas, história do SUS, pronto, isso é indispensável, entendeu? Eu vou ter que me aprofundar e entender os momentos históricos do SUS. Mas não pira, entendeu? Tipo, não entra na noia e tal. E entenda a banca. A banca, eu não sei se ainda é agora, tá? Mas eram duas erradas, anula uma certa. Então você tem que entender o seguinte, que às vezes vale a pena você arriscar aquele chute quase certeiro, entendeu? Eu lembro que na época a Andressa, a minha amiga que fez que tá agora aqui na Unifesp, que fez a live de neonatologia, né? Na época da prova da residência, eu lembro que ela ficou muito mal depois da prova, porque ela deixou muita questão em branco. Aí eu falei, amiga, não faz isso, cara, porque a probabilidade de você acertar o chute, porque a gente tem um conhecimento prévio, né? Dê um chute bem dado, mas não deixa a questão em branco, porque a questão em branco, ela não conta, não vai entrar para sua pontuação, né? Isso é uma das questões que trouxe uma performance ruim dela, não era nem conhecimento o problema dela. É porque talvez não tenha tido o domínio da banca, entendeu? Tipo, olhar a banca e falar bem assim, mano, eu vou dominar a banca e o assunto. Então, o conselho que eu dou é esse, entendeu? Aproveitando que a gente entrou nesse assunto da preparação, tem mais uma pergunta do Jackson. Ele falou que faz enfermagem em faculdade privada, que carrega um pouco da metodologia ativa da ESCS. E quais dicas você daria para se preparar para a prova? Alguma dica diferente da que você acabou de falar para a gente? Bom, assim, o que eu posso dizer? Existem dois eixos que não tem como fugir: história do SUS e conhecimento específico, né? Você precisa se aprofundar nesses dois. Eu daria mais atenção para a história do SUS, políticas públicas. Você precisa fazer resumos. Mapa mental é o lance. Divide sua carga horária de estudo entre ler história do SUS e construir mapa mental, esquema que você olha, você bate o olho, você entende a linha do tempo e o local de cada marco histórico, e metade da carga horária para responder prova. Uma não é mais importante do que a outra. Você precisa fazer exercício para você pegar os lances dos peguinhas, como que é cobrado o assunto, porque quando você não estuda pela prova, você se surpreende quando vê uma pergunta muito bem feita, ou, como é no caso das bancas das provas da residência, perguntas muito mal feitas, que você vai ter que tirar a interpretação não sei da onde para poder responder a questão, entendeu? Então, assim, eu acho que o conselho é esse: responder prova é o melhor conselho e fazer os seus esquemas desde a graduação, sacou? Massa demais. Eu vou ler mais alguns comentários aqui. Comentário da Cananda, ela disse que se identificou Maravilhosa. demais com as falas, como sempre. Henrique, você é top, uma inspiração na vida, saudade. Amo. Acabou que tem uma outra pergunta aqui do Daniel, eu ia continuar lendo, mas achei interessante. Qual a sua expectativa de futuro profissional depois da residência? Manda aí. As melhores possíveis. As melhores possíveis, cara. É claro que, assim, a enfermagem é uma área muito mal remunerada ainda, né? A gente precisa conquistar as nossas 30 horas, cara. Não tem como você. Se a gente sonha em ter a qualidade de vida que a gente sonha ter, se a gente quer ter, a gente precisa das 30 horas, assim, é muito cruel a carga horária de trabalho do enfermeiro, gente, eu vou falar que, principalmente no TI, cara, dói a perna, dói a perna, você vai sentir dor nas pernas, você vai sentir dor de cabeça, é algo que, assim, é extremamente cansativo, mas, primeiro, o currículo da ESS, com o diploma da ESS, se você tiver uma boa apresentação pessoal, se você tiver uma apresentação muito boa, assim, é muito difícil você ficar sem emprego. A verdade é essa, assim. E aí, quando você passa na residência, as portas de emprego se abrem. Só que não, elas não se abrem sozinhas. Você precisa mostrar o seu trabalho, entendeu? Então, durante a residência, você tem que entender o seguinte: ali não é uma segunda graduação, ali não é diversão. Ali é, primeiro, uma pós-graduação. Segundo, é a vitrine do seu trabalho. Você vai ter que mostrar quem é o profissional
que foi formado na ESCS, né? No caso dos nossos colegas da ESCS. Para os outros colegas que são de outras instituições, a residência é o local onde você vai mostrar quem você é. Por quê? Ali dentro do ambiente estão contratadores, existem pessoas te observando, que trabalham em outros hospitais. Então, muitas vezes, o residente ele é puxado de dentro da residência para trabalhar num hospital qualquer, porque alguém viu a sua performance dentro da UTI, entendeu? Isso acontece muito. Então, você tem que aprender a aproveitar as oportunidades. Respondendo à pergunta do Daniel, as expectativas são as melhores possíveis, porque enquanto eu estive dentro da residência, eu dei o melhor de mim, com o objetivo de mostrar o meu trabalho mesmo. Eu estou fazendo propaganda mesmo do meu trabalho, entendeu? Eu estou fazendo propaganda do meu jeito de ser, da forma com que eu olho o paciente, da forma com que eu trato a equipe. Eu quero deixar claro para quem trabalha comigo que esse é meu jeito de trabalhar. Por quê? Porque eu preciso de emprego. Então, eu preciso fazer a propaganda do meu jeito de trabalhar, entendeu? Numa boa, assim, sem poesia, a verdade é essa. Aquele cara que está dentro da residência, ele acha que ninguém está vendo ele está perdendo uma bela oportunidade de fazer contatos, entendeu? Então, assim, aproveite a oportunidade nesse sentido, de construir os relacionamentos dentro da UTI, porque você vai sair da residência, porque você vai sair com boas indicações, assim. Então acaba que a própria residência ela não é só o momento onde você está se especializando em determinada área, mas também está já começando a galgar assim, Sim, é a construção da sua identidade focado mais profissional. na profissão Pessoal mesmo. também, muito da gente, enquanto Sim. pessoa, muda na residência. Tipo, o seu mundo vira de cabeça para baixo, assim. É uma construção muito louca. Não, realmente é uma coisa muito interessante. Aí, dando continuidade para os comentários, comentário da Adélia A minha Silva, falando mãe, que você é orgulho dela. coisa linda. Ah, maneiro ter sua mãe aqui com a gente assistindo. Fala do Matheus, é exatamente isso, Henrique. Enfermeiro tarefeiro que não mostra conhecimento científico dentro de uma TI nunca vai conquistar respeito da equipe multiprofissional. Passei por várias experiências nesse sentido nas UTIs que passei nesse R1. Muito elogiado o Matheus dentro da residência também, viu? Matheus? A gente dentro da residência, a gente ouve as pessoas falarem dos R1s. Eu recebi elogios muito legais, assim, dessa nova levada, assim, né, dos R1s, que são pessoas muito maduras, pessoas que têm um trato com o relacionamento entre as pessoas, e isso da equipe multi, eu recebi esses elogios, né? Mas, em especial, o Matheus, por ser da S, assim, é muito legal ter esse feedback. E ele tem toda a razão que ele falou aí. Ah, maneiro. Aí agora são perguntas. Inclusive, tenho mais quatro perguntas. Como a gente já está perto do teto de 1 hora da Tá, live, aí eu vou fechar só nessas quatro, tá bom? tá, Para não tá. acabar excedendo muito. E vamos lá. A pergunta do Matheus Ramos. Henrique, como foi para você a experiência de vivenciar a pandemia durante a residência? Você acha que a parte teórica, os eixos, foi prejudicada devido à nova realidade que vivemos? No início, acabou que já a gente discutiu um pouco sobre isso, mas quiser acrescentar mais alguma coisa, Não, eu que acho aquelas que, assim, informações elas estão gravadas já, sim, então, querendo ou eu não, acho que posteriormente a eu gente vai acho que viver. ficou prejudicado, sim, David, mas a gente também não pode culpar o programa por isso, né? Eu acho que a gente tem que ter uma maturidade para entender que existem pessoas lá na cabeça do programa que estão lutando para manter um programa organizado, para tentar atingir um cronograma. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Todo mundo, de mamando a caducando, como diz uma tutora nossa da S. Então, assim, sim, prejudicou, né? A gente teve que se adaptar a uma nova realidade, porém, no programa de terapia intensiva, houve um esforço muito grande da parte da Unislene, que é a nossa tutora, e da Cibele, junto com o Guilherme, para tentar manter via online esses eixos, né, para a gente poder manter o cronograma de eixos e de aulas e tal. A gente conseguiu segurar a onda muito bem, eu acho que até, assim, a coordenação está de parabéns, eles se esforçaram muito, e sempre toda semana a gente estava tendo algum tipo de atividade. Então, assim, prejudica porque o contato pessoal ficou prejudicado. Mas eu acho que o programa se esforçou para manter essas aulas, entendeu? Então, assim, a gente caminhou da forma que dava. Eu acho que é isso. Não, muito, muito interessante. Mais uma pergunta do Matheus. No seu R1 e durante o R2, a metodologia ativa ela foi realmente aplicada? Não.
Não. É outra coisa que o estudante da ESCS ele tem que desapegar um pouco também, assim. É claro que o ideal, né, no mundo ideal, era que a metodologia ativa fosse levada do jeitinho que a gente tem dentro da faculdade para a residência. Cada programa tem seu tutor. Então, o meu programa de terapia intensiva não leva a fundo a metodologia ativa do jeito que a gente estuda ela no rigor da metodologia, tá? Agora, sim, isso não significa que não seja bom, isso não significa que não tenha qualidade, tá? Eu só acho que a gente precisa se adaptar a uma realidade e minimamente trazer a bagagem que a gente tem da ESCS para dentro da residência, mas sem querer mudar o mundo, sem querer botar a goela abaixo dos outros colegas de outras instituições na metodologia ativa. Tenha paz no coração de que a metodologia ativa não é o único método de aprender, entendeu? É óbvio que a gente vem da ESS, é legal pra caramba, a gente, pô, aprender a aprender é tudo, só que vai com calma no que diz respeito ao outro. Então, assim, não, a metodologia ativa ela não foi levada como ela é levada na ESCS, mas é possível você trazer um componente ou outro, num eixo ou outro, principalmente presencialmente agora online é bem mais difícil, né, com a pandemia, mas você consegue levar alguma coisa, sim, da metodologia ativa. É uma fala bem interessante, que querendo ou não, existe aquela rixa entre faculdades, né? Entre ESCS, UNB, mas assim, eu acredito que seja uma coisa mais saudável quando mantém restrito, por exemplo, aos esportes, por exemplo, a deixar isso para as atléticas, os momentos das atléticas, que é uma coisa, minha mãe, por exemplo, ela trabalha em hospital e ela sempre fala que existem profissionais extremamente capacitados, tanto da ESCS quanto da UNB. O que vai definir isso é justamente o que nem você falou mais cedo, como É, a pessoa está lidando com o conhecimento que a faculdade está proporcionando para ela. exatamente. Então, é interessante a sua fala no que, quando diz que tem que ter uma certa paciência com o outro, até porque são metodologias diferentes que a gente teve durante David, a graduação. David, a melhor residente, assim, falo isso tranquilamente, assim, dentro do meu grupo, a residente, né, que já formou agora em março, do meu grupo, que tinha a melhor performance dentro da residência, ela é inteligentíssima, tanto no saber, quanto no falar e quanto no agir, ela se formou na Anhanguera. Então, assim, a gente também, dentro da ESS, a gente precisa perder esse preconceito com as instituições, cara, desce daí. Se formar na ESS não é garantia de que você vai ser incrível. E o contrário, porque a gente tem esse preconceito com as faculdades, que são principalmente as particulares, e aquelas que ficam muito distantes da nossa realidade, tipo a Anhanguera, tipo o Uniplan. Deixa eu te falar, cara, existem profissionais incríveis se formando nessas faculdades e que vão performar muito melhor do que a gente dentro do cenário. Entendeu? Eu aprendi muito com ela. A Lorena, que é essa residente, ela é incrível, cara. E tipo assim, se formou na Anhanguera. Aí o cara da ESCS acha que porque ele é ESCS, ele vai ser melhor do que ela, entendeu? Mano, menos, entendeu? Ela é incrível, a gente troca muito, a gente precisa alcançar essa maturidade, viu? Não, realmente é uma fala muito interessante. É uma coisa a se refletir enquanto estudante da ESCS, realmente. É. Passar por mais uma pergunta do Jackson. E sobre avaliação de currículo, tem dicas? Eles dão ponto para quem faz estágio em UTI? É possível achar um estágio em UTI sendo estudante? Sobre a avaliação do currículo, eu acho que assim, em outras lives já foi falado que é uma debilidade da ESCS antigamente. Hoje em dia, com as ligas que vocês instituíram, vocês estão fazendo um excelente trabalho, assim, tá muito bonito de ver o que os nossos calouros estão fazendo com o que a gente iniciou lá no passado. Cara, eu não sei se existe instituição que oferece estágio, assim, eu realmente não sei. Talvez tenha algum hospital particular, não vou fazer propaganda aqui, né, porque eu não sei, não tô sendo monetizado para isso. Mas eu acho que se procurar, tem algum hospital particular em Taguatinga que talvez tenha algum programa de trainee, sei lá, alguma coisa do tipo, mas não sei se tem UTI, tá? Se dá um ponto para quem fez estágio em TI, também não sei dizer, muito provavelmente não. Eu acho que a avaliação de currículo é mais baseada naquele escopo que eles têm no edital, onde inclui especialização, mestrado, apresentação de trabalho científico, PIC, blá, 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 aquelas coisas todas lá, né? Que foi o meu ponto fraco na avaliação da residência, assim. Se eu não tivesse tirado uma nota boa na prova, eu provavelmente não teria passado, assim, porque a avaliação de currículo foi muito ruim. Então, assim, eu nem sei responder direito. Desculpa.
Tem até uma fala aqui do Ezequiel, nosso colega lá da ESCS, até onde sei não é permitido a atuação de estudantes em UTI. Também é realmente uma Hum, coisa que eu desconheço, mas aí o Ezequiel trouxe essa informação aí boa pra gente. observação. Eu também não sei dizer sobre isso. Temos aqui o comentário do Matheus Ramos, agradecendo a resposta das perguntas dele. Mais uma fala da Andressa Lohana. Ver o Henrique que passou por tantos altos e baixos na residência, que viveu intensamente e trouxe a verdade nua e crua, me faz te admirar ainda mais. Você é admirável em todos os aspectos possíveis. Realmente, eu não te conheci agora e é uma pessoa assim admirável. A sua postura como profissional, como pessoa, a humildade que você tem, a maturidade que você tem de olhar para outro profissional como sendo um outro profissional da área da saúde, sem uma questão de hierarquizar quem é melhor, quem é pior. Eu acho que são pontos muito importantes para um profissional de qualidade da área da saúde, principalmente. É o que vai garantir um cuidado de qualidade para aquele paciente, para aqueles pacientes. Tem toda a razão. Como a gente está já próximo do teto de 1 hora, passo a palavra para você se despedir do pessoal, agradecer, falar mais alguma coisinha que você tenha vontade de falar, passar para a gente. Fique Uhum. à vontade, fala, é tudo a sua. Cara, eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que assim, existe muita coisa para ser falada, principalmente entre a gente que é da ESCS. Eu acho que essa troca de experiência ela é muito legal, cara. Muito legal. Eu tenho certeza que assim, se eu tivesse tido mais opções como essa, né, de conversar com veteranos que estavam em residência e tudo mais, eu teria sofrido menos, sabe? A Andressa falou aí que eu passei por altos e baixos, ela é minha amiga muito próxima desde a ESC. Ela viu que eu passei, tanto na ESC quanto na residência de adoecimento mental, de depressão mesmo. Chegar até aqui não foi fácil. Não está sendo fácil se formar, é óbvio que entrar na residência é difícil, mas se manter e se formar é muito mais. É igual a ESC. Você acha que é difícil passar no vestibular, né? Depois você senta e você fala, difícil mesmo é se formar. Mas eu acho que é possível, cara. Eu acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio, sabe? Eu acho que você precisa não ser tão negligente com a sua carreira e com os estudos, mas você também não pode adoecer por causa disso. Você tem que ter paz no coração, né? Agora eu estou terminando a residência, eu fui convidado para assumir um cargo de supervisão de UTI, então, assim, quando foi feita a pergunta sobre as expectativas sobre sair da residência, eu falei que são as melhores possíveis, é porque eu estou vendo o fruto do meu trabalho, né? Eu estou saindo da residência para ocupar um cargo de supervisão de uma UTI de um hospital particular. Então, assim, é muito mais do que eu sonhei para mim, sabe, David? Eu nunca imaginei na minha vida que eu sairia da residência direto para um cargo de supervisão. O que é algo que às vezes até, caramba, meu Deus, será que eu vou dar conta? E não, eu vou dar conta. Eu vou dar conta porque eu dei conta da ESCS, eu vou dar conta porque eu dei conta da residência, e eu vou dar conta porque eu vou dar conta. Então a gente tem que ter essa garra em mente, essa tranquilidade, que é construído dia a dia. O conhecimento é construído dia a dia. Você nunca vai ser aquele enfermeiro, você não vai acordar sendo aquele enfermeiro incrível que você vê nos outros, você vai construir isso todo dia. E para finalizar, eu estava no Instagram rolando feed esses dias, e aí eu vi uma imagem que era bem assim, a pergunta, né? Quem é o enfermeiro mais incrível que você conhece? A gente tem essa mania, né, dentro da enfermagem, de estabelecer referênciais. Tipo, caramba, aquele enfermeiro ali, eu quero ser igual a ele, tal. Tipo, a Marcela, para mim, sabe? Tipo, a Lilian, que não tá mais na ESCS. A Daiane também, eram pessoas que eu olhava e falava que queria ser. Aí tinha essa pergunta, quem é o enfermeiro mais incrível que você conhece? Aí eram aquelas postagens que tem duas fotos, né? Aí eu passei para a próxima. Aí a próxima dizia assim, é você, só que você não sabe ainda. Então, assim, cara, tenha isso em mente. Às vezes a gente está tão preocupado em alcançar um padrão, e na verdade a gente é um modelo que está sendo seguido por outras pessoas, entendeu? Tem gente observando você desde a faculdade. Você já é esse enfermeiro incrível, sacou? Então, assim, tenha paz no coração e segue, cara, que as conquistas são consequência do ótimo profissional e estudante que a gente é, entendeu? Não, fala muito, muito importante, muito interessante. O ponto central é ter resiliência e respeito também aos nossos Perfeito. limites. Que nem você falou antes, a gente às vezes vai ter uma resposta, uma recompensa pelo sacrifício, mas também a gente tem que saber medir até que ponto aquilo está sendo vantajoso. Exatamente. E, cara, as suas falas foram excepcionais. Eu
agradeço mais uma vez por ter aceitado participar da live com a gente e espero que para quem está assistindo tenha sido uma live muito proveitosa, assim como ela foi para mim também. Temos mais 2 comentários aqui, um comentário do Ezequiel: você é tudo, Henrique, merece todas as conquistas que estão chegando. E Amém. da Valeu, Andressa, obrigado, Andressa, falando que eu sou um ótimo é mediador. verdade, você é um ótimo mediador, parabéns, verdade. Muito obrigado, gente, de verdade. Ficou vermelho. Então é isso. Eu não estava esperando. Então, gente, estamos caminhando para o final da live. Eu aproveito o finalzinho para convidar vocês para tema de residência que vai ter amanhã na live, residência em cuidados paliativos. Fiquem Bom, de olho nas nossas redes sociais, a gente vai estar passando todas as informações para vocês. E é isso. Muito obrigado a todos e a todas por estarem aqui. Muito obrigado, Henrique, pela ótima conversa. valeu, É David. isso. Um Obrigado abraço mesmo. para vocês e uma ótima noite. Boa noite. A Andressa